Amém. Para a gente. Primeira Reis, capítulo 18. Somente o versículo 30. Pronto? Acharam? Então vamos lá, né? A palavra do Senhor fala bem assim. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém? Essa é a palavra que o Senhor falou que era para me ministrar essa noite. E para falar desse homem, que foi um homem usado extremamente na obra do Senhor, talvez vocês pensem, né? Conheça Elias através do Monte Carmelo, né? Que foi ali aonde agora ficou teve, melhor. né? Aquela batalha ali entre Elias e os profetas de Baal. Mas antes de chegar a esse momento, tem uma história, né, a ser contada desse profeta. Quem que era Elias? Né? Quem foi esse homem usado tremendamente na palavra de Deus? Eu quero começar falando para vocês que Elias foi um homem comum, assim como eu e você. Ele foi tão comum que a Bíblia não conta muito sobre a história de Elias. A Bíblia não começa, não tem muita introdução sobre a vida desse profeta. O que fala sobre a vida dele é que ele era um profeta que vivia, que ele era um tibista que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. E o que significava, né, o nome de Elias? O nome de Elias significava Deus, Jeová é Deus. Nessa época, o nome tinha um poder muito grande, né, nessa época. Então, os pais de Elias, que também serviam ao Senhor, colocou esse nome, Elias. Jeová é Deus. E para a gente entender o porquê que Elias havia, né, aqui no capítulo 18, e somente no versículo 30, por que ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado? Para a gente entender, a gente vai ter que voltar um pouco lá atrás. Porque nessa época que Elias foi levantado, foi no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias. E nessa época o reino foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. E ali, naquela época ali que foi dividido os reinos, foi Judá, que era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel, que era o reino do norte, com capital em Samaria. E ali foi levantado esse profeta, que era pouco conhecido, né? Mas que tinha uma grande autoridade vinda dos céus. E para quê? Como que nós conseguimos ser um Elias no século de hoje que estamos vivendo? Corrompido, um povo que não dá mais valor à palavra do Senhor, um povo que anda segundo as suas vontades. Aqui, essa palavra vai dizer e vai nos revelar que ele tinha segredos que o levou a um extremo poder sobrenatural do céu. O primeiro segredo, que ele era um homem separado. Ele não era um homem que andava em grupos, ele era um homem separado da obra. Segundo, Elias era um homem que tinha um posicionamento. Ele sabia para que ele tinha sido chamado. Ele também sabia para qual obra ele tinha sido chamado. Então ali ele exerceu o seu ministério com grande autoridade. E o que aconteceu? Quando o rei Salomão morreu, foi levantado um rei chamado Omri. Que a palavra fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele também fez o que era mal. O rei Omri, ele
ele fez muita coisa mal. E a palavra vai dizer que quando esse rei morre, o rei Omri, ele tinha um filho pelo nome chamado Acabe. E assim, quando ele morreu, Acabe, então, tomou o lugar ali como rei, né, da nação ali de Israel, em Samaria. Então, Acabe, ele não quis seguir os caminhos dos outros reis, né, que tinham a presença do Senhor. A palavra vai falar que ele quis seguir os caminhos de Jeroboão, que foi também um rei ficar quieto. E a palavra vai falar que ele fez pior do que o seu pai e fez pior do que todos os outros reis antes dele. Porque, além dele fazer o que era mal aos olhos do Senhor, agora, sabe o que ele fez? Uma aliança com a mulher tenebrosa. Ele fez uma aliança com a mulher feiticeira. Por quê? Naquela época o rei queria fazer, né? O rei queria fazer outros contatos com as outras vizinhanças e outros reinos, né? Então, o seu pai colocou ele para casar com essa mulher chamada Jezabel. E a palavra vai dizer que ele, quando ele casa com essa mulher chamada Jezabel, a ira do Senhor se acendeu contra Acabe. Então foi nessa época que Elias é levantado. É levantado numa época que a política ali estava totalmente corrompida, estava extremamente uma escassez, estava uma miséria muito grande também. Um pecado do povo se acendeu na ira do Senhor. E foi quando Elias foi levantado. Para vocês entenderem, né? Porque quando vou começar a falar que o altar foi quebrado, né? Sem contar a história dele, que é por que foi quebrado, né? E o povo de Israel, quando teve o reino dividido, quando essa mulher entrou, que é a Jezabel, ela trouxe consigo uma cultura de onde ela vinha. E ela não adorava Jeová, ela não adorava o Deus, o nosso Deus. Ela adorava entidades. Porque o seu pai que morreu, aqui fala assim, ó. Então Jezabel... Meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Procura aqui, irmãos. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Deus santo e poderoso. Glórias, aleluia. E quando Elias profetizou ali, naquela época, foi uma época muito difícil da história do povo de Israel. Porque, do ponto de vista religioso, no tempo de Elias, o reino do norte, ele havia alcançado a sua melhor posição econômica, desde que havia a separação do reino, né? Foi a morte de Salomão. E ali, como eu falei, o rei procurou estabelecer as relações com as nações vizinhas, né? E quando Jezabel entrou ali, ela trouxe consigo seus deuses. Ela trouxe consigo seus deuses. E fala que ela era filha aqui, ó. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se curvou diante deles. Então, o seu pai, ele já vinha de uma cultura, né, a cultura dos Sidônios era o que? Eles adoravam Baal, e a sua filha, que é a Jezabel, ela também adorava a Azera, né, a deusa Azera, que também fazia parte do culto prestado a Baal. Então, o que era que aconteceu ali? Quando essa mulher chegou ali, ela tirou todos os altares do Senhor, ela tirou todos os altares, ela matou todos os profetas que tinham ali também naquele lugar, e ela levantou, ela e Acabe,
altar tanto a Baal como a Zera também. E o que era os altares? Como que era o escudo deles ali? Baal era uma entidade que na cultura deles lá, eles acreditavam que ele era o Deus da vida, Para de o tremer. Deus dos montes e o Deus da vida. E Jezabel, que era sacerdotisa de Azera, ela adorava ela com sacrifícios de prostituições e orgias sexuais. Isso era feito na hora do culto ali, prestado a essas entidades. E Baal, eles adoravam Baal com sacrifícios de criança naquela época. Então, ali o povo, a nação de Israel, começou a se corromper, começou a se curvar diante daqueles deuses. Então, o que eles acreditaram? Eles acreditavam o quê? Que a chuva vinha através dessas entidades. Eles acreditavam que a prosperidade daquela nação, a agricultura daquela nação estava próxima porque aquela entidade fazia acontecer. Então ali, como Deus viu aquela nação toda prostrada diante de deuses de barro, que não era o Deus de Israel, Deus levantou Elias com grande coragem, com grande ousadia. Porque a palavra do Senhor fala que nós não temos, espírito de temor, mas temos que ter o espírito de ousadia a combater as obras das trevas. E foi o que ele fez. Elias, ele não tinha um nome, mas ele tinha autoridade dada pelo Senhor. Elias também não tinha uma cadeira, uma posição, ele não tinha cartaz igual hoje, O profeta fulano de tal, que revela até o CPF, vai para fulano de tal, enche a igreja. Ele não tinha isso. Mas ele tinha algo que o dinheiro não compra. Ele tinha algo que posição não compra. Ele tinha algo que nome não compra, que se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele não trabalha na nossa matemática. Ele sempre vai trabalhar nas coisas simples, para mostrar a sua grandeza diante do seu povo. Ele não trabalha porque ele poderia muito bem, pegar outro profeta. Não, ele escolhe um. Você vê que interessante, Tisbita, eu estava procurando esse nome, no dicionário fala que é estrangeiro. Ele morava num povoado bem distante na Galileia, que era Tisbe. Então ele era uma pessoa assim, que ninguém conhecia. Então Deus pega esse homem, que não era conhecido, pega esse homem para demonstrar o poder e a grandiosidade do Deus de Israel. E é o que ele quer fazer comigo e com você, meu irmão, que está aqui. Nesses últimos dias, ele quer levantar muito Elias para fazer com que caia todos os altares de Baal, para que caia toda corrupção, toda mentira, para que seja a palavra dele, a verdadeira e a simplicidade do Evangelho seja pregada. E foi o que aconteceu. Então, e o que é interessante, a palavra vai falar só sobre uma característica desse profeta, que era as vestes dele. As vestes desse profeta chamou a atenção. Porque em 2 Reis, quando Azaquias foi acometido por uma doença e ele estava acamado, ele pede os seus mensageiros para ir a consultar a entidade de Baal para saber se a sua doença a sua doença ia ser curada. E o anjo do Senhor vai até Elias e fala: Elias, levanta-te e vai ter com os mensageiros de Acasias. E ali, quando ele chegou, ele falou que Acasias não ia se levantar mais daquele lugar, daquela cama, e que ali ele ia morrer. E aí os mensageiros voltou, porque era longe, eles voltaram. E aí quando chegou lá, o rei falou assim, isso é um pouco mais à frente, depois aconteceu tudo que eu estou falando aqui. Aí quando chegou lá, mas por que vocês voltou rápido? Ele falou, não, porque quando a gente estava no meio do caminho, indo para lá, aí a gente encontrou um homem. Aí o rei, mas qual o nome desse homem? Não sabemos. E como ele se vestia? Porque o comentário de Elias já estava rodando ali. Aí eles perguntou, mas como eram as vestes
este homem? E aí eles responderam, ele vestia com pelos de camelo, tinha um cinto. E aí o rei falou, é o profeta Elias. Então, para você ver que a gente, quando é chamado e separado por Deus, nós temos o selo da promessa. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Que aonde a gente chega, a gente tem que fazer a diferença. Seja no andar, seja no falar. E foi o que Elias fez. Então, ali, o que estava ocorrendo naquela época foi isso. Foi uma prostituição muito grande do povo. O povo estava com uma apostasia muito grande. O povo estava totalmente desviado. Então Elias chega para que o povo retornasse de novo os caminhos que eles nunca deveriam ter saído. Então quando chega lá, aí nós vamos agora. Eu contei um pouco da história de Elias, para vocês entenderem agora onde eu vou entrar na ministração. Aí, irmãos, Elias, que era esse morador, que era o tisbita, morador de Gileade, ele vai então até Acabe. Deus manda ele ao encontro de Acabe. E quando ele chega até Acabe, ele vai confrontar aquele homem. Ele não teve medo se ele ia morrer, ou se ele ia ficar preso. Ele somente obedeceu à voz de Deus. E quando ele chegou perante Acabe, ele disse bem assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Porque se tem uma coisa que tem, é o peso de um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Porque aquilo que sai da minha e da sua boca, quando vem lá no trono de Deus, ela vai ter que se cumprir. Foi o que aconteceu aqui. Aqui, por que ele confrontou Acabe? Porque eu acabei de dizer, ele estava dando culto para deuses pagãos lá na Israel. Ele estava colocando o povo de Deus a acreditar que tudo aquilo vinha através das entidades. Então, por que ele foi no foco do problema? Porque a chuva quem dá é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem nos dá saúde é Deus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, foi o que aconteceu aqui. Aí o que aconteceu? A partir do momento que ele deu aquela profecia, Deus mandou ele se retirar. E mandou ele ir para o riacho de Querite. E se escondeu. Porque nem todas as vezes nós temos que ficar à mostra. Porque profeta que é profeta, ele é muito perseguido. E Deus já sabia disso. Então Deus manda ele ir para esse lugar. E quando chega lá, ele ficou alguns dias sendo sustentado ali, né? Bebendo água do ribeiro. Mas aquela água, passou alguns dias e ela se secou. Por quê? Porque o profeta estava vivendo a sua própria profecia agora. Interessante, né? Agora ele estava vivendo na pele a sua própria profecia. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, ele já sabia que isso ia acontecer. Deus queria mostrar para Elias que quem sustentava ele eram os céus. Não era o ribeiro, não era ninguém. Então ali, quando o ribeiro se secou, Deus trouxe os corvos, que trazia pão e que trazia água. E quantos de nós estamos numa situação pensando que o ribeiro está acabando e nós estamos praticamente tirando o cabelo da cabeça, desesperado, pensando que vai... E nós esquecemos de quem traz a água ao ribeiro, que é o Espírito Santo. É Ele que traz a água para o nosso ribeiro, é Ele que faz fluir as águas. E ali é interessante que Deus ele sempre trabalha assim com os instrumentos assim, que a gente não entende. Como que um corvo vai levar pão e água para o profeta? Para você ver que tem o animal, ele obedece muito mais a Deus do que eu e você. Muitas das vezes foi isso que chamou a atenção de Deus em Elias. Se você pegar aqui o capítulo e for ler, você não vai ver quando Deus manda uma ordem para Elias, você não vai ver Elias questionando a Deus. Você não vai ver falando, Senhor, mas por que agora eu tenho que descer
riacho. Por que eu tenho que fazer isso? Isso se chama confiança no Espírito Santo. Que eu e você tem que ter confiança em todas as circunstâncias. Se Deus mandou, Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele mandou, Ele sabe como Ele vai agir. E foi o que Deus mostrou para Elias. Ele mostrou que o corvo sustentou ele. E ali aquele profeta foi sustentado alguns dias através de um corvo. E não parou a obra do Senhor. Quando secou totalmente o riacho, Deus já veio a Elias e deu uma ordem para ele. Falou: Elias, agora você vai sair daí e você vai para uma cidade. Lá vai ter uma viúva. E eu já ordenei a ela que te sustente. E Elias, como ele é obediente à voz do Espírito Santo, ele foi. Ele não questionou de novo. E Deus manda eu falar aqui essa noite: quantos de nós estamos questionando a vontade de Deus para nossas vidas? Muitas vezes Ele vai colocar a gente no estreito. Mas para saber se somos obedientes à voz do Espírito Santo. Ele fecha a porta, Ele seca o riacho que estava dando água para você beber. Mas tudo isso é para ver se você realmente é fiel. Porque o que Ele tem para te entregar é grande. Mas é somente obedecendo a voz de Deus que você vai ver o fogo caindo no seu altar. É somente você obedecendo sem questionar que Ele vai descer de uma forma sobrenatural. E foi o que aconteceu aqui. Chegou lá é mais interessante. Olha para você ver, Deus ele é extraordinário. Porque Ele de novo prova a fé do profeta. Chegou lá, a viúva não tinha nada. A viúva estava sem nada, só tinha um pouquinho de azeite, de pouquinho de farinha. Mas Deus queria que Elias profetizasse. E é isso que Ele quer na minha e na sua vida. Profetizar sobre o pouco, profetizar sobre o vale, profetizar sobre o caos. E foi o que aconteceu. A partir do momento que aquele homem profetizou, falou para ela: faz um bolo primeiro para mim comer, traz uma água para mim. E ela falou: meu Senhor, mas como que eu vou fazer? Se eu tenho só um pouquinho. Ele falou: obedeça. Ela foi lá e obedeceu. E aí, como ela obedeceu, Deus fez com que se multiplicasse aquele pouco daquela mulher. E Deus fala para mim e para você essa noite: muitos de nós estamos esperando algo grandioso. Não, Deus vai fazer com o pouco que eu e você tem na mão. É com o nosso pouco que Ele vai transformar em muito. É com a nossa pouca fé que Ele vai fazer o extraordinário. É com a nossa obediência que Ele vai abrir portas que não tem parede. Que Ele vai curar aquela enfermidade que você, os médicos já falou, acabou, não tem mais jeito. E você vai falar a última palavra de Deus. Ele ainda não deu. Então é isso. Quando você estiver lá também passando por momentos difíceis, lembra do Senhor. E esse profeta, ele nos ensina isso. Que ele era um homem totalmente dependente da presença de Deus. Por isso que Deus se manifestou com muita glória sobre o ministério de Elias. E é isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer que eu e você confie nele igual, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma explicação, nenhum questionamento. Porque se Deus cuidou de Elias até o ribeiro, e ele deixou secar, com certeza ele ia continuar cuidando de Elias, porque a caminhada de Elias era muito grande. E lá na frente, depois que aconteceu esse episódio que eu contei para vocês aqui na palavra, dos profetas com ele teve uma grande depressão. E muitos espirituais olham um homem desse e falam: está em depressão porque é pecado. Está em depressão porque está com o altar quebrado. Não. Ele entrou em depressão porque o que ele pensou que ia acontecer não foi o que aconteceu. Ele pensou que depois de tudo aquilo que Deus fez ali no Monte Carmelo, o povo ia se render aos pés do Senhor. Realmente se rendeu naquela hora que viu. Mas depois o povo voltou para suas casas
como se nada tivesse acontecido e voltou para suas vidas, o que estava fazendo. Então aquilo levou o profeta numa depressão profunda. Então, irmãos, depois que ele ficou um bom tempo lá na casa dessa viúva, e ele falou, assim diz o Senhor, que a panela, aqui, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E o que eu quero te dizer é que aquilo que vem de Deus não traz prejuízo para mim e para você. Aquilo que vem de Deus só traz bênção e vitórias para a nossa casa. Porque ali, se Deus não tivesse enviado o profeta na casa da viúva, ela ia passar necessidade para seca. Mas Deus é tão fiel que ele cuidou da viúva, que cuidou do profeta e cuidou também do profeta. Porque se tem algo que você acha que é de Deus e está trazendo prejuízo e dor, não é de Deus. Porque a palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não nos causam dor. Aí, como Deus é soberano, vai falar que mais para frente o filho da viúva acomete de uma enfermidade e também morre. E agora ali a viúva é posta à prova. Porque ela chega até o profeta e fala, vai profeta, você veio aqui só para matar o meu filho, né, trazer à tona as minhas iniquidades. E o profeta falou para ela bem assim, não, pega o seu filho lá e traz aqui. Era onde ele estava no quarto. E ali, irmãos, quando o profeta Elias pega o filho dessa viúva e coloca ali, ele faz uma oração simples. Ele não fez uma oração de 3 horas, de 50 minutos, não. Ele simplesmente tinha uma fé inabalável, ele sabia quem ele servia, que é o Deus da vida, que é o Deus que quando ele clamar, o Senhor vai responder. E foi o que Deus fez. Deus soprou de novo a vida naquele rapaz, naquela criança. E ali aquela mulher falou, agora eu bem sei que você é um homem de Deus. E o que aconteceu? Depois de alguns anos, a palavra do Senhor veio de novo a Elias e falou, Elias, agora você vai se encontrar com Acabe e vai pedir para reunir ali os profetas, né? Foi o que ele fez, ele saiu da casa da viúva e foi para o monte e chegou até Acabe e pediu para levar todos os israelitas e todos os profetas. Porque quando Jezabel foi para lá, que ela introduziu todo esse culto pagão aos deuses, ela levou lá de Sidom 400 profetas de Baal e 450 profetisas de Azera. Totalizando foram 850. E ele levou todos esses lá, porque eles que faziam culto, né, lá em Israel. É até que horas, pastor? Já passou? Eu estou finalizando então, porque já passou, né? E aí o que aconteceu? Do jeito que Elias pediu para Acabe, ele fez. Então se reuniu ali um profeta verdadeiro contra todos os outros profetas falsos. É interessante o trabalhar de Deus. Porque Deus queria mostrar para o seu povo que Ele era o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Quem se desviou foi o povo, não foi Deus que deixou o povo. E ali, quando chega, Elias fala bem assim para os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo, antes disso Elias fala assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, segue Ele. E se é Baal, segue Baal. Porém o povo nada respondia. Porque quem está morto espiritualmente não consegue ver o erro. Quem está morto espiritualmente não consegue enxergar aquilo que desagrada a Deus. Estava no erro pensando que estava fazendo coisas que estavam agradando a Deus. E ali então, Elias chega até os profetas e fala bem assim.
Disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deis-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si os bezerros e dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: boa essa palavra. Então primeiro foram os profetas. Pegaram o bezerro, prepararam ali o holocausto, prepararam o altar. E a palavra vai falar que eles ficaram de manhã até meio-dia, clamando, invocando, e nada acontecia. Nada acontecia. E Elias vendo aquele povo ali se mutilando ali, desesperado ali naquele altar, ele meio que irônico, ele falou: ai, o Deus de vocês talvez está fazendo alguma coisa, né? Está ocupado, que não possa responder. Então o que eles fizeram? Eles pegaram as facas lá, eles começaram a cortar e derramar sangue, que era costume também no culto deles, né? E mesmo assim nada aconteceu. Às 3 da tarde, Elias falou: agora é minha vez. Ele pegou ali o bezerro, preparou o altar, só que ele fez de uma forma que confundiu todo mundo. Ele colocou o bezerro, e Elias pegou 12 pedras, que naquela época, né, ela representava as tribos de Israel. E ali ele pegou as pedras e a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. Então o que ele fez? Ali estava uma seca tremenda, né? 3 anos sem cair uma gota de água. Então ele pediu ali que enchesse 3 cântaros de água. Aí o povo ficou tudo assim assombrado, mas vai desperdiçar a água que sobrou aqui? E ali ele colocou lenha sobre aquele altar. E aí pediu para derramar tanto na lenha, né, que estava sobre o altar, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele ia responder. E foi o que ele fez. E o que mais interessante foi a oração que ele fez, que chamou a atenção do Deus Todo-Poderoso. Ele não se exaltou perante aquele povo, ele se humilhou. Na hora ali do holocausto, ele se humilhou. Ele foi servo, e é isso que Deus quer de você. Ele quer que eu e você seja servo. Independente da sua postura, do seu nome, independente do lugar que Deus te colocou, se você está numa posição grande, Ele quer que você seja servo. Ele quer que você tenha um coração de servo. Foi o que Elias tinha. E aqui então, Elias, olha a oração de Elias. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Nesse momento, todos foram surpreendidos porque o fogo do céu desceu sobre aquele altar, consumiu tudo, até a água, tudo, lambeu tudo que estava ali. Porque como que vai pegar fogo numa lenha que está com água?
Então Deus faz isso para mostrar que é Ele que está fazendo. Eita glória. Aleluia. E Deus fala aqui para mim hoje, para mim e para você, que Ele quer responder todos nós. Mas a partir do momento que eu e você colocar o nosso altar em ordem, a partir do momento que eu e você ser servo, porque assim como Elias foi respondido com grande poder e autoridade, Deus vai responder o meu e o seu altar com muito fogo. E ali, depois ali de que teve aquele grande avivamento com Moisés, o segundo avivamento para mim foi nessa hora. Pela hora que o fogo cai, todos se prostraram. Porque muitos pensam que avivamento é gritaria, é pular, quebrar as coisas, não. Avivamento é eu e você reconhecer que nós somos pecadores. Porque na palavra do Senhor fala que quando eu e você se arrepende dos nossos pecados, há festa nos céus. E foi o que aconteceu naquele momento ali, o povo se prostrou e falou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E é isso que eu e você tem que fazer. Deus quer levantar eu e você como uma geração de Elias, para levantar os altares que estão caídos, para levantar a geração que já está se prostrada diante de outros deuses, o Deus desse mundo que, né, já está aí enganando todo mundo. Então, é hoje, nesse dia 29 de dezembro de 2024, que Deus está chamando os Elias aqui na igreja, aqui, do setor do Bela Vista de Goiás, para fazer grandes milagres e obras do Senhor. Amém? Amém. E eu agradeço muito a oportunidade.